onde a gente vai poder falar um pouco mais hoje dessa questão da rotina que a gente tem nesse momento, independentemente do fato de se você está saindo para trabalhar, se você está trabalhando de casa, se você nem está trabalhando, mas a rotina que a gente tem que ter e o uso do nosso tempo, a importância da gente usar bem o nosso tempo. Legal é hoje a gente poder contribuir de qualquer forma, a gente poder estar trabalhando esse tema que está importante pra caramba. Muitas pessoas nesse momento, elas não entenderam ainda o impacto da rotina, ou nesse caso, da rotina que foi usurpada da gente, o impacto que isso tem na nossa vida, o impacto que tem na energia que a gente tem, na alegria da gente fazer as coisas, no nosso próprio cansaço, como isso está refletindo e está gerando cansaço nas pessoas. Muita gente não se tocou disso. E aí o que acontece? A gente vai naquele automático, não, é só fazer, é só continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. Só que infelizmente em função disso a gente chega no final do dia mais cansado, a gente chega com mais dificuldade do que precisava ter. E acha que, vamos lá, é assim mesmo, é porque eu estou diferente, vai continuar desse jeito. Não, não tem por que continuar desse jeito. A gente tem como criar uma nova rotina, e é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui também, para melhorar o nosso tempo. E por que que a gente cria essa rotina? Por que que a gente faz tudo isso? A gente vai poder discutir um pouquinho mais disso aí hoje, para a gente preservar, né, a nossa saúde e com ânimo, tá produzindo bem, tá levando bem aí o nosso dia de trabalho com qualidade, não só o trabalho, mas os relacionamentos também. Nesse momento, o que está acontecendo com muita gente? Eu tenho um cliente que me ligou falando, cara, não sei o que está acontecendo, eu estou esgotado, estou cansado, está esgotada, né? A cliente falando que está cansada, etc. Tô de casa e é impressionante como eu estou mais cansado. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem algumas estatísticas de pesquisas que foram feitas em cima disso, que acredita-se que em torno de 40% do tempo o nosso cérebro está funcionando no automático. 40% do seu dia, normalmente é isso que acontece. Ou seja, não que fique assim, a gente entenda que isso vai cair fragmentado, tudo bem, mas isso tem muito a ver com a rotina que a gente tem. Então quando a gente entra em algo que já é rotineiro, seja um processo ali que a gente está fazendo rotineiro, eu gosto de comparar muito com dirigir, né? Dirigir enquanto não é uma rotina pra gente, a gente rala muito, a gente se cansa porque está tentando fazer aquilo. Quando já passa a ser algo que já está no automático, a gente dirige sem quase se cansar. A menos que alguma coisa diferente aconteça. Por exemplo, você está dirigindo à noite com chuva. Você fica mais tenso, tá? Apesar de já ter prática, fica mais tenso. Então você se sente mais cansado diante disso. Se alguém já viajou aí dirigindo aí, pegando noite e chuva, percebe isso nitidamente. De dia já não fica tanto, demora um pouco mais para cansar. E trabalho de forma geral acontece assim também na nossa vida. Aquele dia que você tem um dia que você tem que tomar muita decisão, tá tudo muito fora do padrão, você vai se sentir mais cansado ao final do dia. É normal isso porque seu cérebro ele não está podendo utilizar tanto aquele período no automático. Ele está tendo que tomar mais decisões. Nesse momento, o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas? Sobretudo aquelas que estão em casa, mesmo trabalhando ou mesmo que não esteja trabalhando. Tudo que você faz está fora da rotina. Então o seu cérebro está tendo que parar e prestar atenção em cada parte dessa. Isso cansa muito mais a sua mente, porque ela está trabalhando mais, ela não está conseguindo entrar no automático como ela normalmente entraria. Então é importante nesse momento, para você se sentir menos cansado no final do dia, menos cansada, você tem que estar retomando ou construindo uma nova, né, resgatando o máximo possível ou construindo uma nova rotina dentro do possível. Se você não construir a rotina, você vai continuar ficando muito cansado. Então é construir dentro do possível para que o mais rápido que você consiga, você já tenha de volta a sua mente funcionando, como eu falei das pesquisas, né, das estatísticas, em 40% do tempo ali no automático, para se cansar menos, tá? Só que tem que ser construído de forma consciente. Guarda bem isso, a gente vai falar disso aqui de novo hoje. Eu preciso construir de forma consciente. Vai ser construído de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, o seu cérebro vai trabalhar nesse sentido para construir uma rotina. Só que você precisa construir de forma consciente para você construir a melhor rotina. O que é a melhor rotina? Não só que ela não vai te cansar, mas também porque ela vai fazer, você definindo como você quer, você vai ter uma rotina, você vai ter decisões que elas vão te levar para o melhor caminho, vão te levar para se desenvolver, para crescer. Aí que está a importância, legal? Entendido isso? Eu tenho que construir uma rotina. Agora, eu preciso construir conscientemente, como eu acabei de falar, tá? E isso, assim, essa construção,
ela tem que acontecer independentemente, tá, de você estar nesse momento saindo para trabalhar, porque mesmo quem está saindo para trabalhar, minha esposa, por exemplo, trabalha no hospital, ela está saindo para trabalhar todo dia, só que mudou um pouco a rotina de qualquer forma. Dentro do trabalho já mudou por algumas precauções, alguns cuidados que eles estão tendo lá, mas muda a rotina para ir para o trabalho, para voltar, quando chega em casa, tudo isso muda. Se você está trabalhando de casa, muda, aí que muda absurdamente, você trabalhando de casa, e você em casa, de uma forma geral, trabalhando ou não. Então, de qualquer forma, vale a pena você acompanhar aqui, ficar aqui para a gente pensar junto, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, dessa construção das rotinas ali. De qualquer forma, o primeiro passo vai remeter a gente lá à ideia de, não exatamente a sua ideia de você como criança, mas se você é pai ou mãe, você vai entender bem facilmente isso. Quem é pai, quem é mãe, entende que o que é importante para uma criança? A gente criar horários para a criança. Então eu preciso definir horários para a criança. Horário para dormir, horário para acordar, horário para comer. Inclusive, assim, a gente até sabe disso, né? Jet lag, por exemplo, quem viaja para um outro país tem a diferença do fuso horário, o que te ajuda a mais rapidamente, se você não souber disso, aproveita e fica a dica aqui também, o que te faz entrar mais rapidamente num novo horário, numa nova rotina, se acostumar com aquele novo horário, do fuso horário, é você se alimentar nos horários certos. Então, você regular, sobretudo o almoço, a hora do almoço, mas a sua refeição da manhã, do almoço, da noite, como você costumava ter lá do país de onde você veio, para o novo país onde você está, ainda que seja temporariamente, as refeições é o que mais ajuda. E aí, em função delas, vai te ajudar também o horário do sono e assim por diante. A gente tem que definir horários. Então, criança que está em casa, defina o horário. Agora, o que a gente acaba esquecendo é que mesmo sendo adultos, isso também conta pra gente. E aí muita gente está de casa agora, e acontece, eu tô trabalhando de casa mesmo, tá diferente, então eu tô cansado, já tô estressado, tô preocupado com o negócio de coronavírus, etc. O que a pessoa faz? Vai dormir mais tarde, então não dorme no horário, não come no horário. Então os horários, eu tenho que trazer horários para mim também. Não como uma criança, né? Não é o Leandro que tá falando para você, você, apesar de ser adulto, eu tô te falando que você tem que ter horário, vou definir o horário para você. De forma alguma, não é isso. Mas é você mesmo tomando a direção da sua vida e fazendo as melhores escolhas é que vai falar, caramba, eu quero definir horários para mim, porque eu quero organizar minha vida, porque eu quero eu quero seguir nesse período agora da forma mais saudável possível. Tem coisas que eu preciso resolver, a minha cabeça precisa estar bem nesse momento, a gente já está sofrendo muita pressão emocional em função de tanta preocupação, isso varia de pessoa para pessoa, conforme a realidade, mas de uma forma geral, a gente está sofrendo pressão emocional, a gente está preocupado com muita coisa. Se somado a isso, você estiver com péssimas noites de sono, com a qualidade do sono ruim, e esses horários que eu estou falando influenciam na qualidade do seu sono, naturalmente você acorda mal no dia seguinte. Se você não tiver uma boa noite de sono, e isso é muito comum. Já teve pessoas que eu estava fazendo sessão com o cliente, esse cliente falando, nossa, isso acontece, cara, eu estou até focado, eu já defini o que eu quero, estou procurando estar animado, mas eu não consigo estar animado. Parece que eu estou sem energia, parece que eu não estou conseguindo. A gente começa a averiguar o motivo disso. Uma das coisas que mais comuns da gente perceber é que a pessoa não está tendo qualidade no sono. Se você não tem qualidade no sono, no dia seguinte você está arrebentado, está cansado, não tem ânimo, não tem vontade, não tem aquele gás. E para a gente conquistar o que a gente quer, a gente tem que ter muito mais gás do que normalmente teria. Não está na média, não, eu tenho que estar acima da média. Então a noite de sono vai contar para isso. Definir os horários é realmente uma coisa que vai te ajudar a ter essa qualidade de sono e, consequentemente, no dia seguinte você está mais animado. Apesar dos desafios, a gente está mais animado para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ou seja, tudo é uma questão de escolha. Eu tenho que escolher o que eu quero para mim, eu vou escolher os horários, eu definir como é que eu quero passar esse momento. E essa escolha, essa questão da escolha, tem 3 perguntas que vão direcionar a sua escolha de uma forma consciente. Vão direcionar qual é a nova rotina que você vai criar de forma consciente. Lembra que eu falei? Tem que ser de forma consciente. De um jeito ou de outro, seu cérebro vai trabalhar para criar uma nova rotina. Só que a gente tem que criar a melhor rotina. A gente tem que escolher o melhor para a nossa vida. 3 perguntas para você guardar com você, porque elas têm um poder incrível na forma como você decide conscientemente o que você quer para a sua vida, o que você quer para esse momento agora da sua vida, que vai influenciar inclusive no futuro. Também já eu vou falar disso daí, como é que impacta. Primeira pergunta, obviamente, né? Que postura eu quero ter neste momento?
Você escolhe, é a sua escolha, mas você precisa se fazer essa pergunta para que ela seja consciente. Qual postura eu quero ter nesse momento? Qual é a postura que você quer ter nesse momento? As outras duas perguntas, elas te ajudam a averiguar se a resposta da primeira é a melhor resposta, tá? Primeiro, conscientemente, qual é a postura que eu quero ter? Não na empolgação, não diante do que está acontecendo. E depois você averigua o resultado da sua escolha com as outras duas perguntas. Quais são elas? Primeiro, como eu vou me sentir com essa escolha que eu tomei? Como é que eu vou me sentir? E segundo, o que eu vou conquistar com essa escolha que eu tomei? Então assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo bem, pegando agora uma situação bem ampla, mas você pode trazer isso para situações mais específicas da sua vida, tá? Mas é uma situação ampla que está acontecendo com muita gente, por isso que eu quis pegar esse aqui por exemplo, como exemplo. Por exemplo, muita gente está escolhendo nesse momento uma postura de revolta. A pessoa literalmente ela quer culpar Deus e o mundo pelo que está acontecendo. Deus, o mundo, a China, sei lá, quer culpar todo mundo pelo que está acontecendo. Então a pessoa inconscientemente, muitas vezes, ela vai lá e começa. Não, porque, cara, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Logo comigo, que trabalhei sempre tanto, né? E às vezes, e realmente, nesse momento, os negócios estão levando uma pancada, né? Quem é empresário, empreendedor, está tomando uma pancada. A gente precisa, nesse momento, entender como é que nós vamos reagir. Uma tentação é a gente entrar nessa de vitimismo ou entrar nessa de revolta. Eu posso escolher por isso? Pode sim, mas o que eu te peço é, seja uma escolha consciente, para que você não faça algo que vá se arrepender depois. Mais facilmente a gente percebe quando é consciente, no resultado que vai dar. O que vai ajudar? As outras duas perguntas. Se eu escolho estar como um cara revoltado ou vitimizado, etc., nesse momento, quando eu paro e me pergunto, legal, como é que eu vou me sentir se eu for por esse lado? Como é que você vai se sentir se você for por esse lado de a culpa é dos outros? A culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é da China, a culpa é do governo, né? Então é do lado A, o lado B, etc. Como é que você vai se sentir? E essa eu acho que complementa muito bem a outra. O que eu vou conquistar se eu continuar por esse caminho? O que você conquista com a revolta? O que você conquista com o vitimismo? O que você conquista com isso? Eu falo muito da somatização. As emoções que a gente traz e permanece com elas e retroalimenta, elas somatizam no nosso corpo. E eu garanto que nesse momento você não quer ficar com a sua imunidade baixa para pegar mesmo uma gripe comum ou algum outro tipo de problema e acabar tendo que ir para o hospital, onde você não sabe se quem está ali aguardando, qual é o problema daquela pessoa. Você tem que ficar em casa, justamente para se proteger. Então, legal. E a segunda postura que eu posso ter, por exemplo, comparando dessa forma geral? Eu quero ter uma postura, por exemplo, não quero me vitimizar, não quero me revoltar, mas eu quero ter uma postura de me superar nesse momento, de fazer o que a maioria não está fazendo. Eu decido ter essa postura de me reinventar, eu vou fazer diferente agora, vou dar um jeito nessa situação. Eu sempre falo isso, uma das maiores competências que o ser humano pode ter, assumir para ele, falar que ele quer desenvolver, é a competência de, não importa o que aconteça, eu acho que eu consigo dar um jeito nisso. Parece algo muito informal falando, normalmente a gente fala de competências, liderança, né, a criatividade, etc. Eu gosto muito dessa, a competência de dar um jeito no problema que está acontecendo. Esse meu dar um jeito pode ser porque eu vou procurar alguém que saiba resolver, pode ser porque eu vou estudar como resolver, pode ser um pouco de cada, mas eu vou dar um jeito naquilo dali. Então assim, quando eu escolho, eu vou dar um jeito de me superar, de me melhorar nisso, aí vem as outras duas perguntas. Como é que eu vou me sentir escolhendo dessa forma? E é legal. Porque, assim, eu sei que inclusive eu vou me sentir cansado também, porque isso vai me exaurir um pouco, vai me exigir de mim, mas pensa no orgulho que você vai ter, na satisfação que você vai ter. Cara, eu fui lá para fazer acontecer. E a segunda pergunta, né? O que eu vou conquistar com isso? E é legal a gente parar e pensar. Pensa bem a diferença de uma postura para outra. Entende como passa a ser algo mais consciente do que a gente está fazendo? E muda completamente a regra do jogo. Acabei de fazer, assim, eu vi uma sequência, acho que foram umas 5 lives, que eu falava de competências que tem a ver com liderança, né? E aí eu vim falando ali, aquela semana cada vez eu falava um pouquinho, e eu falei de algumas delas que batem bastante com o que a gente está falando agora.
aquela ideia que a gente geralmente associa mais à pessoa que tem liderança mesmo, que é aquela ideia da pessoa que ela quer fazer diferença na própria vida e na vida dos outros. Ela quer fazer algo que ela vai proporcionar o bem para os outros, para ela também, ela acaba crescendo com isso também, mas ela pensa no todo. Quando a gente começa a pensar e analisar as nossas atitudes e a nova rotina que a gente quer montar, tá? Não estou nem no detalhe da rotina, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, etc. A gente pode até entrar nesse mérito também, que é bem legal a gente montar isso daí, é bem interessante, é saudável a gente montar, isso ajuda demais, mas eu ainda estou naquela ideia de o que você vai criar. Porque para você criar uma rotina, ela tem que ter direcionamento. Não é só pegar a rotina de alguém, legal, gostei desses hábitos aqui, 7 horas da manhã fazer isso, tal hora fazer aquilo, tal. Não, primeiro eu tenho que saber em que caminho que eu estou indo, em que direção que eu estou indo. Isso tem a ver com as nossas decisões. Elas precisam ser conscientes. Eu decido conscientemente e aí eu vou seguindo. Senão, eu só... Entende? É mais fácil de você não cair no erro de ficar só chorando suas mágoas e que tá tudo dando certo, o mundo inteiro tá parado. Inclusive, a gente tem motivos, isso alimenta a gente a dar desculpas, as nossas desculpas. O mundo inteiro está parado nesse momento. Por que eu vou... Entende? Então é normal eu estar parado também. A minha empresa, a empresa que eu trabalhava, pelo visto, nunca mais vai abrir de novo. Vai acontecer isso com algumas, infelizmente. Nunca mais vai abrir de novo. Cara, eu vou dar um tempo, vou ver o que o governo vai fazer. Eu não quero esperar pelo governo, eu quero dar um jeito na minha vida. Eu quero ver o que eu posso fazer. Entende? Eu não quero depender dos outros, até porque se o mundo inteiro está com problema nesse momento, cada um tem o seu problema lá. E vai ser bem mais difícil das pessoas conseguirem, talvez, ajudar num nível tão aprofundado ali, dar um jeito num nível tão aprofundado. O lindo é que a gente está vendo muito disso acontecendo, as pessoas estão se ajudando, etc. Só que eu quero ser, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser aquele cara que vai estar em condição de ajudar quem está precisando. Eu não quero ser o cara que está necessitado de ajuda agora. E se eu puder fazer algo para eu escolher de que lado que eu vou ficar, eu vou escolher tomar as atitudes para que eu possa ser aquele que vai estar ajudando. E aí eu vou ver o que eu preciso fazer referente aos meus negócios, tá? É uma decisão que eu vou tomar. O segundo passo, né? A gente falou ali de primeiro o direcionamento que eu tenho para montar uma nova rotina. O segundo momento, né? A forma como eu quero utilizar o meu tempo. Né? De que forma você quer utilizar o seu tempo nesse momento? É outra questão é outra pergunta importante para direcionar o que você vai fazer e qual é a atitude, a postura que você vai ter nesse momento. Que forma você quer usar o seu tempo agora? Lembra do que eu falei isso agora há pouco? Eu botei até um post lá, eu coloquei essa frase lá. A forma como você utiliza o seu tempo determina o seu futuro. Guarda muito isso, a gente tem que estar muito consciente disso. Quero trazer um pouquinho da ideia de consciência nesse momento. A forma como eu uso o meu tempo determina o meu futuro. Tem pessoas nesse momento que talvez até de forma inconsciente, tá? Elas estão optando por usar o tempo de uma forma de, deixa pra lá, né? Deixa rolar, deixa o negócio acontecer, vamos ver no que vai dar. O problema é que vocês já devem estar ouvindo muito essa expressão, o novo normal. Né, que a gente não vai ter mais do jeito que era antes, a maior parte das coisas que a gente vivia, os negócios, os trabalhos, etc. Vai vir um novo normal aí. Esse novo normal, ele já está se construindo. Se eu ficar paradão, deixa o que vai acontecer, quando esse novo normal se concretizar e da forma nova começar a acontecer, e enfim, essa nova realidade chegar, porque está começando a voltar ao normal, que empresa que sobreviveu, que negócio que sobreviveram, como é que vão ser feitos os negócios a partir de agora, como é que vão ser os relacionamentos a partir de agora, etc., eu vou ter ficado para trás já. Eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que estar ali ligado. Eu quero fazer parte da criação desse novo normal. Eu quero estar vendo, acompanhando o que está acontecendo ali. Não só secando notícia ali direto, eu falo muito disso, tomar cuidado, mas me preparando para eu ter essa dinâmica já. Criando em mim uma postura de quem dá um jeito, de quem se adapta, de quem se recria a cada momento. Então, essa é uma forma importante de eu utilizar o meu tempo nesse momento e pensar com o que eu vou estar utilizando o meu tempo. Isso inclusive influencia outra frase que eu gosto muito de lembrar, de falar sempre, que a forma como você utiliza o seu tempo, ela determina até mesmo a sua autoestima. Porque é aquele momento que você faz uma análise um pouquinho para trás. Por exemplo, se eu te perguntar agora, né, esteja você trabalhando, chegando em casa à noite, e aí não está podendo ir para mais lugar nenhum, então à noite você está em casa, ou você em casa o tempo todo já. Se você analisar as últimas 2 semanas, as suas 2 últimas semanas, e ver como você usou o seu tempo,
Isso está aumentando a sua autoestima ou está reduzindo a sua autoestima? E é legal você se fazer essa pergunta porque isso vai te ajudar a direcionar como você vai usar o seu tempo nas próximas 2 semanas. Vai começar agora, já dessa semana. Então pensar assim, essa forma como eu utilizo o tempo, né, a forma como eu utilizo o tempo, ela vai determinar até mesmo minha autoestima. Isso é importantíssimo, porque se eu não tiver uma boa autoestima, eu não entro em quase nada, eu não começo um projeto novo. E agora é o momento, até o Diego falou, o momento de avaliar, ver os sonhos, etc. Uma pessoa que ela não, ela não tem uma autoestima elevada, quando ela pensa em começar alguma coisa, imediatamente vem um julgamento na mente dela. Pô, mas eu falo, começo, mas eu nunca sigo. Eu digo que eu vou fazer, mas eu não faço. Eu acabo não tendo coragem. Eu acabo não fazendo isso. Eu falo que eu vou fazer, mas eu me envolvo com bobeira e não faço. Eu falo que eu vou ler um livro e eu acabo assistindo videozinho de piada na internet. Entende? A autoestima está lá embaixo, você pensa nisso, por que você vai entrar numa jogada? Por que você vai se arriscar? Se você já está determinando que você não é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Nesse momento, todo mundo precisa se reinventar, a gente precisa ver a forma nova como as coisas vão acontecer e eu me adaptar a fazer as coisas novas. Para isso, eu preciso estar com a autoestima elevada. Para estar com a autoestima elevada, mesmo, presta atenção, mesmo que você perca o seu emprego, eu espero que isso não aconteça, mas eu quero fazer essa comparação que é importante para a gente ter o direcionamento. Mesmo que você perca o seu emprego ou que o seu negócio ele acabe, ele não tenha como dar continuidade, a empresa que você trabalhava fechou, mesmo que você fique doente, mesmo com essas coisas acontecendo, se você utiliza bem o seu tempo, você resgata a sua autoestima, porque é um pensamento diferente do outro. Eu estou linkando com o que a gente falou lá no início, qual é a escolha que você quer fazer, da postura que você quer ter, tá? Porque quando as condições externas batem na gente, mas internamente a gente tem a consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor e a gente está procurando fazer o melhor, isso mantém a nossa autoestima. Agora, se mesmo as condições externas dando certo, a empresa que eu estava está lá bem ainda, vai me chamar de volta, o meu negócio tá de pé ainda, os negócios que eu estava fazendo, etc., estão de pé ainda. Só que eu olho e vejo que o que eu fiz nesse tempo? Eu podia ter crescido, eu podia ter aproveitado mais. Aí fica aquela sensação do arrependimento do que eu poderia ter feito e lembro que eu usei mal algo que é tão sagrado, algo que é tão importante que é o meu tempo, os meus relacionamentos, etc. Mesmo que o restante externo esteja certo, tenha sobrevivido, a minha autoestima acaba baixando. Então é importante eu ter essa decisão, linko novamente, essa decisão consciente do que eu quero fazer. E aí eu sei que controlando o meu tempo, usando melhor o meu tempo, eu vou ter a autoestima elevada. E isso não é algo passivo. Algo passivo que eu quero dizer é aquilo assim, caramba, aconteceu, está fora do meu controle, realmente calhou por causa das coisas que aconteceram, em função disso, daquilo, etc. Eu não tenho usado bem o meu tempo. Não, isso é algo ativo, sobre o qual eu tenho controle. O que passou, passou, ele serve de análise para mim, mas eu tenho condição de, a partir desse exato momento, a partir desse exato segundo, você tem condição de saber como você vai usar o seu tempo. Por exemplo, agora você podia estar vendo qualquer bobeirinha, etc. Você está numa live aqui, porque eu quero desenvolvimento pessoal, porque eu quero saber como é que eu posso crescer, mesmo nesse momento. Eu quero aproveitar bem meu tempo. Vi a chamada lá, achei legal, já vi uma outra live do Leandro, achei legal fazer. É assim. É você tomar essa decisão e lembrar, está nas suas mãos. Ainda que alguma coisa dê errado, porque nem tudo vai dar certo. Isso faz parte. Eu sempre falo, não é questão de vencer todas as batalhas. É questão, eu não tenho obrigação, não vou conseguir vencer todas as batalhas. Eventualmente, mesmo fazendo isso, você vai se sentir mais desanimado, vai ter um problema ou outro. Mas a questão é eu ter o direcionamento, a presença para eu vencer o máximo de batalhas possível. Isso vai fazer toda a diferença no direcionamento que eu vou ter para a minha vida. É normal estar se sentindo mais cansado nesse tempo porque o nosso cérebro estava acostumado a uma rotina, essa rotina foi usurpada, foi roubada da gente. Preciso nesse momento, o cérebro vai de um jeito ou de outro, é assim que a gente funciona, construir uma nova rotina. A gente vai construir essa rotina. Agora, eu posso construí-la de uma forma inconsciente, vou deixar o cérebro rolar lá do jeito que ele achar, deu certo fazer isso aqui, eu vou seguindo com isso aqui, não deu certo, no talvez. Ou eu posso, de forma consciente, direcionar como é que eu vou criar essa nova rotina.
ela vai se basear em uns horários, eu preciso ajustar os meus horários. Se eu ajustar o horário de sono, tomar cuidado com isso, apesar de estar de casa, eu vou me sentir melhor no dia seguinte, eu vou tomar melhores decisões, eu vou estar mais apto, mais animado para tomar decisões. Legal. As minhas decisões, as minhas escolhas que eu tenho o direito de tomar, a vida é feita de escolhas o tempo todo, a gente está sempre escolhendo, inclusive a gente pode escolher não escolher nada, deixar a vida levar, a vida leva eu. Tá? Então, o que vai direcionar as nossas escolhas para que elas sejam conscientes? 3 perguntas importantes. Primeira, o que eu quero escolher? E para avaliar a prova dos 9 que a gente aprendia na escola, né? Para avaliar isso, para assegurar, as outras 2 perguntas. Quando eu escolher ter essa atitude aqui, ter esse comportamento ou fazer por esse lado, eu me pergunto, primeiro, né, o que eu vou sentir se eu seguir por esse caminho? Como eu vou me sentir seguindo esse caminho? E o segundo, o que eu vou conquistar se eu seguir por aí? Isso dá direcionamento pra gente, tá? Como é que eu vou me sentir e o que eu vou conquistar com aquilo. E estando ciente de que o tempo, a forma como a gente usa o nosso tempo, ela dita, ela constrói o nosso futuro. O futuro não é uma coisa que vai chegar de repente. O futuro é algo que a gente constrói todo dia. Então, como eu estou usando o meu tempo nesse momento, vai construir o meu futuro. E nesse momento todo mundo precisa reconstruir, de alguma forma. Uma forma talvez mais leve, menor, ou de uma forma bem mais abrangente, bem mais ampla, a gente vai estar construindo o nosso futuro. E a forma como a gente usa o tempo também determina a nossa autoestima. E ela tem que estar com a autoestima bem alta para eu tomar as decisões, eu estar animado para seguir naquilo que eu queria. Gente, eu queria trazer mais isso aqui para vocês, chamar atenção para o seguinte, se você, isso é importante esse recado agora também, tá? Se você conhece alguém, se é o seu caso, ou você conhece alguém que está se matando nesse momento para conseguir estar de casa, um pouco do que a gente falou aqui agora e muito mais amplo, de uma forma muito mais ampla, para poder estar de casa, para trabalhar, ou para estudar de casa, ou até mesmo a pessoa, ela está em casa, ela não está fazendo home office direto, ela não está de casa fazendo um home office, ela só está em casa. E ela talvez não esteja construindo, como eu falei, o futuro dela, não esteja construindo, aumentando a autoestima pela forma como está usando o tempo. Se isso seja para você ou seja para alguém que você conhece. Eu acabei de lançou agora, começou no finalzinho da semana passada, no final de semana, eu lancei um curso chamado Home Office. Tá? Ele tem do que eu já venho falando em algumas lives, só que ele está mais aprofundado, porém bem objetivo, bem direto. Dá apenas 2 horas e 23 minutos de curso pelo Udemy. Tá? O link está na minha bio, é o primeiro botãozinho lá, está lá assim, pô, curso novo, home office, valendo para todas essas realidades. E o que eu fiz? Eu quero poder ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Então, ele está naquele link ali, você consegue um valor promocional. A Udemy, ela balança um pouquinho esse valor aí. Você vai ver a descrição, tem vídeo lá para você já dar uma olhada, tem uns vídeos no canto superior direito, assim, se você for pelo celular já vai estar direto na tela mesmo. Vídeo com trechinhos de aulas, claro que não é o core, o principal das aulas, mas já tem algumas ali que você já pode assistir por ali, ter uma ideia do que é. Mas o Udemy quando eu jogo essa promoção, ele varia o valor ali de 21 a 25 reais, muito baixo o valor para a qualidade do material que está ali. Tanto que o curso, eu fiquei super feliz com isso, o curso foi lançado há 6 dias atrás, e nos últimos 3 dias ele está como top do assunto dentro da Udemy. Quando pesquisa, é os primeiros 3 ali que aparecem, já o primeiro, né? O primeiro há 3 dias, que o primeiro que aparece é esse curso ali. A galera que tá avaliando, tá elogiando pra caramba, então ele tá com a avaliação lá no topo também, tá muito legal isso. Tô super feliz por isso, porque eu fiz com o maior carinho para poder ajudar o pessoal, porque reconhecendo mesmo essas necessidades, mais do que chegar, sentar e ligar o computador. O que é preciso pra gente ter qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que fica ainda mais desafiante quando a gente está fazendo tudo isso, vida pessoal e profissional, no mesmo lugar, dentro de casa. Então é algo que eu lido com isso já desde 1995, tá? Então há muito tempo. Então eu procurei colocar ali graças a Deus, está ajudando muita gente já. Então dá uma olhadinha na minha bio, ou então você bota lá bit.ly/, que eu botei ali um atalhozinho para ficar mais fácil, bit.ly/LHO de home office LP 2304. Então assim fica bem fácil. Vou ver até se eu digito aqui, se eu consigo digitar aqui até na descrição, mas é mais fácil ainda você ir na minha bio e pegar por lá, tá? Pode jogar para alguém, pode dar de presente, quando você clica lá tem lá, desse curso de presente para alguém, etc. Tá ajudando muita gente, eu espero poder ajudar mais pessoas ali ainda também por esse curso.